Estamos alegres, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 11 da Revista dos Jovens. Tem o título Antecipando os Planos de Deus. O tema do trimestre é o perigo das tentações, as orientações da Palavra de Deus, de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Então estaremos falando sobre esse tema, continuando as duas lições anteriores que falaram também sobre a tentação de Jesus ali no deserto. E hoje vamos falar, pela ordem que Mateus relata, da última tentação de Satanás ali naquele momento no deserto. Claro que a Bíblia vai falar que depois Satanás se ausentou de Jesus por algum tempo. Na verdade, ele sempre investiu contra a vida do Senhor para que ele não cumprisse o plano, para que não chegasse até a cruz, para que não morresse em nosso lugar e pagasse ali o preço, nós pudéssemos ser libertos do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando continuidade, a lição 11 fala sobre antecipando os planos de Deus. Nós veremos nesse momento que Satanás, como na figura, ele leva o Senhor até o alto de um monte e mostra ali a glória e o poder dos reinos da terra e oferece a Jesus se Jesus o adorasse. Lembramos mais uma vez os irmãos que na descrição do vídeo há links para download dos slides em PDF e PowerPoint e os irmãos podem usar gratuitamente. Pedimos que os irmãos compartilhem para que esse material possa alcançar outros professores. E aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, comentem para construirmos junto esse conhecimento, esse aprendizado. Texto principal. Do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Resumo da lição: não devemos antecipar o que Deus tem para nós, barganhando com Ele a nossa adoração e serviço. Então temos visto que Satanás sempre está oferecendo ali a Jesus atalhos. Então ele tenta ali, acreditando ele que a natureza humana de Jesus ia ceder. Então ele se aproveita ali daquele momento que Jesus estava naquele jejum, aqueles 40 dias, e investe fortemente contra Jesus. Iniciando ali, Jesus está se preparando para iniciar o seu ministério. O inimigo então tenta desviar Jesus dos objetivos, do projeto de Deus, para a salvação do homem. Então, desde antes do homem cair, você já tinha provido uma solução que seria esse momento, aleluia, que Jesus consumaria na cruz do Calvário. Então Satanás inventa alguns desvios para que Jesus tome, mas Jesus não cede à tentação e vence toda a investida do inimigo. Nós vemos que na lição 9 ele oferece um atalho para que Jesus saciasse ali na sua fome. Coloca Jesus em xeque dizendo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, tentando resumir ali o período que Jesus estava ali naquele processo, naquele retiro, como a gente vai ver aqui na lição, se preparando para o ministério. Então, que Jesus tomasse esse atalho e se alimentasse ali, usasse o seu poder, que ele havia se autolimitado, ele se despiu de sua glória e Satanás então tenta Jesus para que ele usasse seu poder em seu benefício próprio. E Jesus então retruca ele dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ou seja, obedecer a Deus, ouvir a sua voz, ouvir tudo aquilo que ele nos ordena e que nós devemos viver em obediência. Na segunda investida de Satanás, ele oferece um outro atalho, que o atalho seria para que Jesus fosse reconhecido ali no centro religioso de Israel, em Jerusalém, como Messias. Ele se jogasse do pináculo do templo, os anjos porventura ali amparasse, todos viriam e reconheceriam que ele era o Messias. Mas o caminho para que Jesus fosse reconhecido como Messias passava pela cruz. Não era o Messias que os judeus esperavam, o Messias político, o Messias que viesse libertá-los do poderio dos seus opressores, ali no caso Roma. E Jesus veio libertar do pecado e também salvar o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E por último, agora nessa lição 11, estaremos falando sobre esse outro atalho, em relação aos reinos da terra. Satanás tentando Jesus para que ele não esperasse todo o plano de Deus para culminar no momento que Jesus realmente vai receber todo o poderio terreno. Essas são profecias que haverão ainda de se cumprir no milênio.
Então Jesus vai reinar nessa terra, né? Então ele sim vai deter toda a glória e todo o poder da terra, não Satanás, que oferece uma coisa que ele não tinha, né? Que era algo que apenas ele influenciava os homens, era algo provisório, era algo que não lhe pertencia, né? Então isso está reservado para um dia se cumprir na vida do Senhor Jesus. Então Satanás quer que Jesus também tome esse atalho, né? Em vez de esperar o tempo de Deus, agisse agora para alcançar esse objetivo. E qual era o método de Satanás? É que Jesus o adorasse. Como veremos na lição aqui, Satanás ele queria que Jesus fizesse uma pequena concessão. Vamos entender isso durante a lição. Os objetivos da nossa lição: refletir a respeito da glória deste mundo, conscientizar de que não devemos antecipar o que Deus tem para nós e saber a quem devemos adorar. Glórias a Deus. Texto bíblico se encontra em Mateus 4, versículo de 8 a 11 e Deuteronômio 6, do versículo 3 a 14. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Deuteronômio 3, versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados, que tu não cavaste, e vinhas e olivais, que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te e que te não esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. A tradução diz o seguinte: na lição deste domingo veremos que, na sua última tentação direta contra Jesus, Satanás tentou fazer com que o Salvador antecipasse o que Deus já havia reservado para ele, ser herdeiro de todas as coisas. Então o inimigo, mais uma vez, sugere ali a Jesus um atalho, né? Então, em vez de esperar o tempo de Deus, esperar o processo ou o plano de Deus na vida de Jesus, né, se cumprir, Satanás então apresenta essa solução rápida, né, para Jesus. Muitos também, né, estão buscando, né, o sucesso rápido, através de atalhos, através de situações que não agradam a Deus, né? Então, às vezes o inimigo pode até te colocar lá no alto, mas, né, certamente você estará contrário à vontade de Deus, e isso não será bem sucedido. Certamente será como um tropeço para a vida daquele que alcançou alturas, né, sem aguardar, né, as etapas que Deus tinha na vida dele. Porém Jesus não, Jesus foi obediente, fiel, como diz lá em Filipenses, né, obediente até a cruz, até a morte de cruz. Glórias a Deus. Então tudo isso que Satanás estava mentindo, né, oferecendo Jesus como se fosse dele, já é destinado ao Senhor Jesus, né? Ele já venceu ali na cruz, né? Mas ele teria que passar pela cruz, ele teria que morrer, ressuscitar. Glórias a Deus, abrir, né, a porta da graça agora para os gentios. Louvado seja o Senhor. Enviar seus testemunhos, né? Ele preparou durante aqueles 3 anos do seu ministério, e após a sua morte, né, quando ele ressuscita, ele diz para que eles ficassem ali em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, e seriam testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Glórias a Deus. Então todo esse plano de Deus tinha que se cumprir, pois a promessa que Jesus vai reinar, inclusive no milênio aqui nessa terra, né, já está na palavra. Louvado seja o Senhor. Então tudo isso vai se cumprir na vida de Jesus. Jesus não precisava pular etapas. Então lá em Daniel, por exemplo, 2,44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantarás um reino que não será jamais destruído,
e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então Daniel falando ali, revelando o mistério sobre aquele sonho que Nabucodonosor tinha tido a respeito da estátua, e já nos dedos da estátua, que era ferro e barro, aí Daniel, no versículo 44, diz: nesses dias desses reis, o Senhor vai levantar um reino que jamais será destruído. Em Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 4, também temos o seguinte: palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias, e se firmará um monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então são profecias que não se cumpriram ainda, vão se cumprir no milênio, quando Jesus então assumir essa posição de rei de toda a terra, louvado seja o nome do Senhor. Então isso está prometido, já está decretado na palavra do Senhor. Também lá em Daniel 7, 13 e 14, disse: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então nós vemos que Jesus já está, aleluia, determinado no momento que ele vai reinar sobre essa terra. Então todas as nações, toda a tribo, todo o povo, glórias a Deus. E o que Satanás oferecia ali era uma solução rápida, mentirosa, e com uma consequência terrível, embora ele quisera que Jesus fizesse apenas uma pequena concessão, mais uma vez cita essa expressão que é interessante, que a gente vai aprender aqui na lição, para que receber essa glória que Satanás prometia dar. Então, todas as promessas do inimigo é mentirosa, porque ele é o pai da mentira, e nele não há nenhuma verdade. O primeiro ponto da nossa lição é a glória deste mundo. Então, na figura ali, Satanás mostrando a glória, o poder dos reinos da terra, oferecendo a Jesus se o adorasse. Mudando o cenário, na terceira tentação, o mestre é levado para um monte muito alto. Essa terceira tentação é na ordem que Mateus relata. Nós lemos Lucas 4, a ordem está invertida, essa seria a segunda no relato de Lucas. Mas no estudo que estão fazendo, é a terceira tentação. É notório que o Espírito conduziu Jesus a um lugar de retiro, e que Satanás levou o Salvador a lugares onde ele teria notoriedade e receberia atenção ou o poder deste mundo. Então, Jesus é levado pelo Espírito para um lugar ermo, um lugar que Jesus estaria ali passando, se preparando ali para o seu ministério, estaria no deserto. Satanás ele mostra a glória, mostra os enfeites para iludir. Satanás sempre tem uma isca para tentar nos iludir e fazer com que desviemos do nosso caminho. Mas Jesus resistiu a tudo isso. Não é errado adquirir notoriedade, ser destacado ou honrado, mas quando essas situações são dadas por Satanás, é algo perigoso que certamente vai nos levar a pecar contra Deus. Então Satanás nunca vai ter nenhuma benevolência, nunca vai fazer um favor para o homem, ele sempre vai buscar o seu objetivo de destruir. Então tudo que ele dá é emprestado e custa caro. Tem que pagar um juros terrível, porque o objetivo dele não é abençoar, é só trazer maldição e fazer com que o homem peque e perca a sua salvação. É preciso ter cuidado, discernimento, para que não sejamos conduzidos a lugares altos, imaginando que quem nos colocou ali foi o Senhor. Então, vigiando, nem todo sucesso, principalmente esse ligeiro, rápido, instantâneo, podemos atribuir ao Senhor. Muitas das vezes é alguma armadilha do diabo. Devemos ter discernimento e ter uma visão espiritual para poder detectar quando o inimigo está oferecendo algo para nós. Segundo subtópico, o que Satanás tem a oferecer? O inimigo ofereceu a Jesus uma visão de todas as grandiosidades que o mundo possuía. O diabo mostrou ao Filho de Deus todos os reinos deste mundo
e a glória deles, ou seja, tudo o que eles tinham e que seria possível de agradar o coração humano. Então, o presente de Satanás é bem embrulhado, né? É bem enfeitado, mas sempre é uma armadilha, né? Sempre é algo ilusório, né? Tudo que o inimigo, né? Fama, sucesso, né? Destaque, né? Tudo que vem da mão do diabo é para destruir. Lucas destaca na tentação do Senhor as seguintes palavras de Satanás: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Lucas 4, versículo 6. Entendemos que Satanás usurpou a criação e impregnou o mundo com a maldade e o pecado, se apropriando de algo que não era dele, né? Então, o que Satanás domina, né? Ele é o príncipe desse século, é o sistema mudando, porque os homens dão lugar ao diabo. Então, as nações estão impregnadas nos sistemas, né? Está impregnado da ação do diabo, porque os homens preferem mais amar o pecado do que amar a Deus. Então, que Satanás tem essa influência, né? Ele é o maior influencer, né? Hoje em dia está na moda essa palavra. Infelizmente, ele influencia para a destruição, para a morte, para as pessoas se afastarem de Deus. Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos dos homens. Então, os homens sempre tiveram a incumbência de cuidar da terra, porém, eles se corrompem, como desde o início, né? Desde o começo ali, na dispensação ali do governo, na dispensação do governo humano, né? Da consciência ali. Então, os homens sempre se desviam e muitas das vezes influenciados pelo Satanás. Então, ele exerce esse poder, mas nada é dele. E mesmo assim, é um poder temporário, né? Porque tudo está reservado para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No entanto, os filhos dos homens se deixaram levar pelas mentiras de Satanás e ele aproveitou para implantar nesse mundo toda a sua maldade. Então, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, né? Então, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então, essa palavra jaz é utilizada em sepultura, né? Então, aqui jaz fulano tal, então é algo que está ali morto, apodrecendo. A partir do momento que os homens dão ouvido à voz de Satanás e não a de Deus, eles estão mortos, né? E a corrupção, né? Ou corrompidos, ou se apodrecendo no pecado. E a Bíblia diz que quem for limpo, né? Limpe-se mais. Né? Quem for sujo, suje-se mais ainda, né? Então, o inimigo, é essa forma dele influenciar. O seu poder é baseado em governar as mentes dos homens, né? Hoje, por exemplo, estamos vivendo uma época de guerra, né? Terrível, né? Talvez líderes, né, de nações que se dizem até cristãos, mas a sua consciência não dói nem um pouquinho em ver família sendo destruída, né? Esposas perdendo o marido, filhos perdendo os pais, propriedade sendo destruída. Toda essa destruição só pode ser motivada por quem? Quem é que está regendo, né? Esses corações tão maus, tão duros, não tem um momento de lucidez e ver assim, o mal que está fazendo aqui. Às vezes se dizem cristãos, mas estão fazendo coisas tão terríveis. Terceiro subtópico, o que Satanás pede a Jesus? Com certeza, a visão que Satanás mostrou a Jesus deveria ser muito instigante, e um pequeno gesto de adoração seria o suficiente para ele conseguir realizar os seus desejos iníquos. Então Satanás tinha um desejo, né, nessa intenção de ele provocar Jesus ali. Então ele queria apenas um gesto de Jesus. Só esse gesto daria fim, né, a toda a missão do Senhor Jesus. Então o inimigo é astuto. E essa pequena concessão que ele queria que Jesus fizesse, ou qualquer pequena concessão que ele muitas das vezes coloca no coração do ser humano, vai fazer com que ele se desvie completamente. A busca pela adoração humana é um combustível para a vaidade satânica, né? Então o desejo iníquo de Satanás era ser adorado, né? Ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Ele sempre procura oferecer algo em que os homens se interessem física como o peixe em um anzol. Satanás não pede a Jesus que ele deixe de adorar a Deus. Ele não exige uma adoração integral o tempo todo, mas pede que Jesus, ao menos naquele momento, se prostre e adore. Então, é uma lição importante aqui, irmãos. Satanás ele não pediu, não, deixe de adorar a Deus e me adore, troque. Não, ele falou, você me adora, só basta você se curvar aí que eu te dou todo esse poder. Ou seja, Satanás ele queria que Jesus fizesse essa pequena concessão, né? E muitas das vezes o inimigo também tem tentado, né, a nós
tem tentado jovens, e dizem, não, você não precisa sair da igreja, basta você pratique isso aqui não faz mal nenhum, né? Aquela história do não faz mal. Que Deus tenha misericórdia, né? Uma vez que nós somos santos, somos separados, somos consagrados, pertencemos a Deus, então não existe nenhuma concessão aceitável, né? Tudo é abominável a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é zeloso, ele tem ciúme de nós, então não se pode emprestar nem a sua boca, nem a sua mente, nem os seus olhos, nem por meia hora. É isso que Satanás quer que você doe a ele um pouquinho de você. E ainda diz, não, pode continuar na igreja, continue no grupo, continue louvando. Não, esse pecado é um pecadinho, mas lá no céu não existe pecadinho, pecadão. Então, vigiemos, porque o inimigo é astuto. Como diz lá em Cantares, né? Cuidemos das raposas e das raposinhas. Então, o mínimo risco para a nossa fé, para a nossa santidade, deve ser levado em suma importância. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. O inimigo continua desejando a adoração de todos, principalmente dos servos de Deus, pois se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. 2 Tessalonicenses 2:4. E busca se parecer com Deus para receber a adoração que é devida somente ao Eterno. O inimigo, ele é um imitador e ele é um usurpador, né? Quer tomar tudo que pertence a Deus e por isso que ele tem raiva de nós, né? Tem raiva do ser humano, porque foi a coroa da criação. Então o inimigo, ele é invejoso, orgulhoso e o objetivo dele é esse, suprir, né, a sua fome de vaidade, seu orgulho e desejo de adoração. E quando nós deixamos a nossa santidade de lado, fazemos a vontade do inimigo, a gente também está se curvando a ele. Nós lembramos lá em Daniel sobre aquele momento que Nabucodonosor constrói a estátua e ordena ali que todos deviam, ao toque dos sonidos, das buzinas, se curvar e adorar aquela estátua. A gente vê 3 homens que ficaram de pé. Tanto é que foi notado, né? Todos aqueles bajuladores foram lá entregar a eles, dizendo, tem 3 ali que não se curvaram. Mais interessante que na primeira leva dos cativos que vieram de Judá, não eram só os 3. Havia outros jovens que vieram com Daniel, com Azarias, Misael e Ananias. Mas, porém, todos os outros fizeram aquela pequena concessão. Não vamos nos curvar, senão a gente morre. Mas tinha 3 corajosos ali no meio que não se curvaram. E quando o rei ainda deu outra chance a ele, disse, nós não temos nem o que falar para o Senhor. Então eles foram fiéis, eles não se curvaram. Anteriormente eles não quiseram se contaminar com os manjares do rei. E agora eles não fizeram nenhuma concessão, eles entendiam e criam no Deus que eles serviam. E como recompensa, eles ali ao ser lançado na fornalha, aleluia, o 4º homem passeava com eles ali no meio do fogo, e a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça estiveram quando saíram de lá. Que privilégio, quando somos firmes, fiéis à palavra de Deus, obediente ao seu mandar, mas ele também vai passear conosco em qualquer perigo que venhamos a sofrer. Louvado seja o nome do Senhor. De outra forma, abrimos brecha para que o inimigo venha nos acusar, venha nos envergonhar, venha nos pisar. Que Deus nos ajude. Segundo tópico, não antecipe o que Deus tem para você. Então, o tempo de Deus é fiel, é maravilhoso. Então, ninguém come uma comida sem concluir o cozimento ali daquele prato. Ninguém vai morar numa casa onde as paredes ainda estão com a massa por endurecer, por secar. Quem é que vai ficar debaixo de uma laje que foi enchida hoje? Então, tudo tem um tempo de amadurecimento, um tempo de preparo, um tempo em que Deus está, aleluia, formando, aperfeiçoando, para que venha todo aquilo que Deus prometeu nas nossas vidas. Então, não adianta você antecipar ou aceitar a oferta do inimigo para alcançar fama, alcançar notoriedade, alcançar prestígio. A gente tem visto quantos escândalos, cantores evangélicos, pregadores,
que trocaram um acesso rápido, um sucesso rápido, para uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. Mas tudo que está oculto há de ser revelado, não tem jeito. Vai se revelar. E aquilo que é tão bonito, vai se ver depois que era um castelo feito de cartas. Não basta um vento que derruba tudo. Que Deus tenha misericórdia, que nós construamos, edifiquemos na rocha, cavado na rocha. Aleluia, para que a nossa casa não se desmanche com o primeiro temporal. Primeiro subtópico: Deus não se utiliza dos caminhos de Satanás. Enquanto o inimigo tenta seduzir e enganar os homens, mostrando o que pode usufruir temporariamente, sem dizer a eles o que os aguarda na eternidade, Deus mostra o que está reservado aos que lhes são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Então o inimigo engana, mas não mostra o final daquele caminho. A Bíblia diz que é caminho que para o homem parece caminho bom, mas o fim é caminho de morte. O inimigo sempre enganando, sempre iludindo. Mas Deus mostra o que está reservado aos que lhes são fiéis e que não aceitam as propostas mentirosas do diabo. Então aquele que é fiel, permanece fiel, como Jesus ali nesse momento de tentação no deserto. Após expulsar Satanás, aí vem os anjos e o servem. Então começa agora o ministério do Senhor Jesus, e ele foi provado e aprovado ali no deserto. Satanás se vale da sedução e do engano, contudo Deus se utiliza da verdade, pois ele é verdadeiro. O inimigo não tem compromisso com a humanidade, pois ela não é fruto da sua criação. Ele não somente rouba, mata e destrói, como também leva os homens por caminhos que parecem direitos, mas cujo fim é a perdição. Provérbios 14:12, há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Satanás sempre tem um atalho para oferecer ao homem, porém Jesus é o único caminho. João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é melhor esperar com paciência no Senhor. É melhor trilhar, aleluia, o trajeto que o Senhor traçou e não buscar desvios e atalhos que o inimigo vem oferecer. Parece ser bom, parece ser ligeiro, mas o final vai ser caminhos de morte, como diz lá em Provérbios. O mundo que Jesus veio para salvar, segundo o subtópico. O diabo, segundo a Escritura Sagrada, é o príncipe deste mundo, porém ele já foi julgado pelo Todo-Poderoso, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João 16:11. Então, esse príncipe é exatamente em relação a essa influência que ele exerce na mente dos homens. Os homens dão lugar ao diabo e fazem, praticam as obras da carne. E as suas obras são más. A Bíblia diz que aquele que está em trevas, ele não quer vir para a luz porque as suas obras são más. Jesus não desmentiu Satanás quando ele mostrou os reinos deste mundo e disse que tinha autoridade sobre eles. O Filho de Deus não disse que a autoridade que o diabo alegava ter era temporária. Na verdade, Salvador não perdeu seu tempo discutindo com Satanás. Ele manteve o foco no que era essencial. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, Jesus responde a Satanás com a palavra e com a verdade, e dizendo que nós só podemos adorar ao Senhor. Veremos no terceiro tópico que o Senhor reporta. Esse versículo ele vem ali de Deuteronômio, que é exatamente aquela orientação que Moisés dava à nova geração que agora ia entrar em Canaã. Glórias a Deus. Porque a geração anterior, como vimos na lição passada, ela tinha tentado a Deus, tinha dado ouvido àqueles espias que infamavam a terra, e muitas das vezes murmuraram contra Moisés e ao mesmo tempo estavam murmurando contra Deus, e ficaram prostrados no deserto. Aquela nova geração, então, Deuteronômio vai ser a repetição da lei, Moisés agora falando com a nova geração. E nesse tocante, vai falar a respeito da idolatria, da adoração, que deveriam adorar somente a Deus. Foi uma lição que eles demoraram a aprender. Entraram na terra, era para não deixar nenhum habitante ali, para que não viesse a ser contaminado, não era para se misturar com aqueles povos, porém eles deixam algumas nações ali no meio deles, servindo como tributários, mas o que acontece? Com o tempo começam a se contaminar, começam a imitar as nações que estavam ao seu redor e também se virar para a idolatria, a ponto de Deus, por inúmeras vezes, levantar profetas para denunciar esse pecado, e eles não se arrependeram, acabaram indo para o cativeiro.
Depois de 70 anos volta ao cativeiro, segundo alguns teólogos, diz que Israel sarou dessa doença chamada idolatria. Porém, quase que se desviam nesse reinício, quando eles voltam do cativeiro. De que maneira? Quando lemos lá em Neemias e Esdras, a gente vê que eles começaram a se casar com as mulheres estrangeiras de novo. E aquilo ali era um passo, um pezinho para a idolatria, para adorar outros deuses. Porque em determinado momento os filhos que nasciam já não sabiam mais nem falar a língua dos judeus. Já estava fruto dessa mistura e provavelmente o povo ia voltar a praticar a idolatria. Então, daí Deuteronômio diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, só há um Deus. Então, essa lição demorou para eles aprenderem. E Jesus cita aqui para Satanás dizendo que não é para se adorar ninguém. Não é para se adorar nem o ídolo, nem o cantor, nem o pastor, nem o profeta, nem a Satanás. Somente ao Senhor, somente ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então, também não é para fazer concessão e emprestar um pouquinho do tempo, dos olhos, da mente, da boca, dos talentos para Satanás usar. Tudo é de Deus. Se você, aleluia, pertence a Deus, seja propriedade peculiar dele, exclusiva, e vivendo em santidade como ele requer de nós. Satanás até tentou, mas não conseguiu fazer com que o Filho de Deus tomasse qualquer atalho para completar o plano de salvação proposto por Deus desde a fundação do mundo. Então, esse plano já está desde a fundação do mundo. Desde o momento da queda, o Senhor já não foi pego de surpresa, já tinha planejado uma solução para nosso pecado, a nossa inimizade com Deus. Veio para reconciliar todos nós em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Eterno passaria pela cruz e por meio dela atrairia todos para si. João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Em seu ministério terreno, Jesus sempre foi submisso ao Pai. Como homem, ele teve fome, ele cansou, ele chorou, e foi tentado. Só que ele demonstrou para nós, foi o nosso modelo, o nosso exemplo, que nós também podemos vencer a tentação e vencer o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão veio vencer. Como já estudamos na lição passada, o primeiro Adão foi tentado no jardim, com tudo ali na sua mão, podendo usufruir de tudo. Só lhe restava obedecer aquela única regra que ele tinha ali de não comer daquele fruto. E Jesus no deserto, com toda a escassez, ele vence. Então o primeiro Adão no jardim pecou, errou, caiu. E o Senhor Jesus no deserto, ele vence para nos demonstrar que nós também podemos vencer. Hoje nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos também essa fortaleza em nós. Claro que não é nosso mérito, não é nossa força, mas é o Espírito que, aleluia, nos conduz. Basta darmos ouvido, obedecer e dar lugar ao Espírito, viver em Espírito e não na carne. Terceiro tópico, a quem devemos adorar. Então voltamos agora para esse momento lá de Israel, da nova geração que ia entrar agora em Canaã. O povo no deserto. Primeiro subtópico. Pela terceira vez, para vencer a tentação trazida pelo diabo, Jesus remonta ao passado, a experiência do povo de Israel no deserto. A nova geração de hebreus está chegando à terra prometida e Moisés traz à memória deles aquelas lições. A primeira era que eles estavam entrando em uma terra para habitar em casas que não construíram, beberiam águas de poços que eles não cavaram e usufruiriam de olivais e vinhas que não haviam plantado. Deus estava recordando ao povo as bênçãos que eles receberam, a fim de que jamais viesse a se esquecer do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado de esquecer. Veremos no próximo subtópico, que esse esquecimento dessas bênçãos vai gerar a ingratidão e a ingratidão a rebeldia. Como veremos agora. Esquecimento e ingratidão. O esquecimento traz a ingratidão e, por sua vez, é seguida por um sentimento de rebeldia. Os hebreus, com o passar do tempo, se esqueceram de Deus. Tornaram-se ingratos e, por fim, demonstraram sua rebeldia adorando a ídolos, o que o Senhor terminantemente havia proibido. Então, vigiemos. Não esqueçamos das bênçãos, do cuidado de Deus. Não demos ouvido ao inimigo quando nos oferece uma solução mais rápida, sabendo que Deus tem cuidado de nós de forma tão maravilhosa. Glórias a Deus. Aleluia. Se contentemos com um bocado de cada dia, não
abracemos a oferta, né, o prato que o Satanás preparou para nós, achando que aquilo ali é vantagem, que aquilo ali vai nos gerar algum lucro. Pelo contrário, vai gerar um prejuízo, principalmente para a nossa alma. E não esqueçamos e não sejamos ingratos para não nos rebelarmos contra Deus. Terceiro subtópico, adoração e serviço a Deus. Nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. A adoração é uma forma de vida de quem anda conectado com Deus e vai além do momento em que estamos entoando louvores no templo. Glórias a Deus. Então a adoração não é só no templo, não é só o louvor. Adoração é quando você está vivendo uma vida santa, uma vida separada. Claro que a cada dia a gente tem que, aleluia, pedir para Deus a graça, a misericórdia e pedir para que Ele tire de nós tudo aquilo que tem desagradado a Ele. Glórias a Deus. Mas isso é adoração, é você ter esse desejo de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. Aleluia. Não em alguma oportunidade que o inimigo te tentar, você ceder. Você dizer, não, é pouquinho, é pequenininho, né, é insignificante. Né? Depois eu volto para a igreja, eu estou na igreja, amanhã eu peço perdão, ou algo que você vai acabar, né, se embaraçando. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado para não se embaraçar com os negócios dessa vida. Então, e tudo que nós viemos a fazer nessa vida, que seja para a glória de Deus. Então, o que você vai fazer? Pense, né? Modere. Veja se te edifica. Veja se glorifica a Deus. Veja se é algo que você está fazendo que tem que ser escondido. Se você pondera a sua ação, você verifica que realmente não vai fazer bem, não faça. O Espírito Santo que habita em ti, ele vai te avisar. É como um alarme, ele alerta. Né? Nós não somos mais consciências cauterizadas. Né? Nossa consciência é viva, ela é sensível. Glórias a Deus. O Espírito vai sempre nos alertar antes de errarmos. Erramos porque queremos. Por isso vamos pagar o preço, a consequência do pecado. Por mais que Satanás nos tente a fazer uma pequena concessão em nossa adoração, essa permissão será vista como uma entrega completa da nossa parte. Um copo de bebida alcoólica, né? Um cigarro, experimentar uma droga, pequenas concessões que você acha, não, isso aqui não vai me dominar, isso aqui, a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas também a Bíblia diz que nem todas se convêm. A Bíblia diz também que todas as coisas te são lícitas, mas você não vai se deixar dominar por nenhuma delas. Então você tem que estar consciente de toda a ação, você vai ter que prestar conta um dia. E que risco é você andar pela beira do abismo, ao invés de se desviar do buraco. Não há possibilidade de dizer que adoramos a Deus se nós inclinamos a Satanás para buscar benesses, poder ou autoridade desse mundo. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Concluindo, o exemplo de Jesus ao vencer a terceira tentação nos mostra que não precisamos antecipar o que Deus tem para nós. No tempo certo chega, a bênção chega, louvado seja o nome do Senhor. Fiel é aquele que prometeu. Também aprendemos que não podemos fazer nenhum tipo de concessão às propostas de Satanás. Nada, irmão, nada. Você é santo, você é de Deus, propriedade de Deus, não empreste nada. Você não precisa tomar atalhos, confie que Deus há de cumprir a sua promessa em sua vida, pois é grande a sua fidelidade. Glórias a Deus. E Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz. Aleluia. Todo poder foi lhe dado nos céus e na terra. Seu nome é elevado acima de todo nome. E as profecias da palavra do Senhor vão se cumprir cabalmente. Né? Seremos arrebatados. O mundo passa pela tribulação e depois Jesus volta com sua igreja para reinar aqui durante 1000 anos. Vai reinar literalmente no mundo, depois seu reino que inicia-se, já iniciou, né, em nossos corações, nos súditos do reino, mas vem literalmente reinar na terra e eternamente seu reino nunca tem fim. Glórias a Deus. Tudo isso vai se cumprir sem precisar pegar nenhum atalho que Satanás oferecia a ele. Graças a Deus. Bem assim, na nossa vida espiritual, tudo vai acontecer, toda a promessa de Deus se cumpre, porque Ele é fiel. Glórias a Deus. Próxima lição, quando Satanás enche o coração do homem. Então, encerrando agora esse momento aqui com Jesus, né? Jesus encerra dizendo, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus adorarás, e só a ele servirá. Então o Senhor expulsa Satanás e ele o deixa, né? Lucas vai dizer que ele o deixa por um tempo, porque ele sempre vai estar atacando, né? Sempre está investindo contra o Senhor Jesus. Aleluia, encerramos então esse momento da tentação do Senhor Jesus e na próxima lição vamos ver mais um exemplo negativo, quando Satanás enche o coração do homem. Então vamos falar de Ananias e Safira. Amém? Então que cada lição dessa possa nos fortalecer, nos dar uma direção certa
Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Santo e eterno Deus, te louvamos, Pai, pela vida de cada jovem. Deus vai guardando, Pai. Aleluias, Pai. Que eles possam se desviar de todo mal, toda aparência do mal. Pai, que o inimigo caia por terra, Senhor Jesus, e não consiga convencer, enganar, engordar, Pai. Nem sujar as vestes dos seus santos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Pai. Esforça a nossa mão para a glória do seu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa a escola dominical, todos que compõem, todos que fazem esse importante trabalho. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.